Boa noite, boa noite. Quero dar uma boa noite aqui já pro Marquinhos, já entrou. Deixa eu só convidar a nossa convidada de hoje. O Kaique já entrou, o Denivaldo, só um minutinho. Deixa eu mandar o convite para minha querida convidada Renata. Senão não tem jeito, né? Vou fazer uma live com a Renata e não convido a Renata. Alessandro Carvalho, Kaique, Denivaldo, Marquinhos. E minha convidada está entrando. Não sei se a Renata tá com probleminha no vídeo dela lá na conexão. Só mais um minutinho. Elisene Santana, a Marbene Aparecida, Rose Ellen, eu quase não sei quem é minha esposa. Oi, Renata. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Ué, Ficou uma tela vou azul entrar aí. de novo. Tá, sai aí e entra de novo. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Ah, não, pera aí, Ah, só um minutinho. já sei. Ah, já sei, entrei. Aê, entrou. Cheguei. Aê! Essa é a Renata, gente. Que maravilha. Muito bom. Muito boa noite aí. Ó, já temos aqui Marquinho, Kaique, Denivaldo, Marquinho, Alessandro, Elisene, Marbene Aparecida, Rosielen, Vanessa, o Daniel. Vamos entrando aí, pessoal. Aproveitar para poder mandar uns convites aqui pro pessoal para entrar na live. Tô mandando aqui uns convitinhos, o telefone vai tremer um pouco, mas sem problema. Bom, gente, estamos entrando ao vivo. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana. Nós vamos falar sobre psicopedagogia. A gente vai entrar no assunto da pandemia. Nós vamos falar sobre criação de filhos. Nós vamos falar sobre futebol. Nós vamos falar sobre maquiagem. Daqui a pouquinho, hein? Segura aí. Estou enviando os convites aqui. O pessoal entrar com a gente também. Já estamos com uma galerinha aqui ao vivo. Só fazer mais uma horinha, né? Que é para poder valorizar o passo, né, Renata? Ué. É isso aí. Vamos lá. Pessoal que tá ao vivo aí, dá um oi aí, gente. Dá um aceno. Manda um tchauzinho aí para nós. Queria perguntar se o pessoal tá ouvindo bem, se a imagem tá boa. Quem tá acompanhando aí, dá um feedback pra gente. Boa noite, boa noite. Acho que nós estamos ao vivo ainda, né? Sim. Isso, tá ao vivo ainda. Tem hora que eu acho que esse negócio caiu, não tava não. Tá ótimo. Muito bom, muito bom. Deixa eu pegar nossa pauta de hoje aqui. Vamos lá. E aí, Renata, como é que tá? Como é que tá a família? Fazendo frio aí? Tá, mais ou menos. É, Tá tudo fechado. Belo Horizonte deu uma esfriada, aí o pessoal tá mandando retorno aqui, tá ok, a imagem tá ok, o áudio também tá ok. Vamos lá. Deixa eu só minimizar essa tela aqui. Ganhar um espacinho aqui. Eita, em vez de diminuir o negócio, eu aumentei. Tá igual eu com a tela azul aqui. Ué, é engraçado que eu entrei na outra conta aqui só para poder acompanhar, né?
E lá parece que a imagem tá congelada, mas eu acho que não tá não. O pessoal tá dando retorno aí, que tá tudo bem. É, Olha, a gente tá movimentando, olha. vamos ver aqui. Deixa eu dar um F5 aqui para poder ver se ele descongela. Eita, aqui no computador tá meio travado. Bom, aqui minha sogra entrou, o Paulo Alan, Vanessa. É isso aí, gente. Vamos movimentar essa live aí. Beleza, vamos começar então. Muito boa noite a todos que estão ao vivo com a gente. Um prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Eu sou o Dom e a minha convidada de hoje é pedagoga, psicopedagoga, especialista em psicologia da educação. Ela que é mineira, é de Belo Horizonte, Sim, comedora de pão de queijo, tomadora de café, delícia. come o Sim. pão com manteiga, aquele pão partindo no meio, a manteiga de um lado, amassa o pão, põe dentro do café com leite, come, que eu sei. Ela que é casada, tem 2 filhos, os 2 filhos em idade escolar, eu conheço os 2, né? São meninos maravilhosos, com certeza puxaram mais a mãe do que o pai, né? Os dois, os dois, os dois. É, a misturinha. Então, nós que estamos aqui com a Renata Lacerda, é um prazer receber você aqui nessa noite. O nosso assunto de hoje é um assunto muito importante, muito atual. Quem tem filhos na idade escolar sabe a necessidade que a gente tem de cuidar dos nossos filhos nessa pós-pandemia, né? Vamos dizer assim. E para começar, eu queria ler um textinho e depois eu vou passar a palavra para a Renata. Ela vai poder continuar a apresentação dela, vai poder falar mais um pouquinho dela, né? Mas eu quero começar com um textinho aqui. Existe um universo maravilhoso, cheio de personagens intrigantes, cheios de cores, de formas, de aventuras, mas também cheios de vilões, com personagens indesejáveis e algumas vezes até cruéis. Esse universo cabe no seu colo, no sofá da sua sala, na cadeira da cozinha, no meio da sua cama, entre o casal, ou na cadeira de uma sala de aula. Esse universo é a cabeça de uma criança. Pode ser a cabeça do seu filho, do seu enteado, do seu neto, do seu sobrinho, né? E no meio desse emaranhado de tramas está você, que é pai, mãe, avó, avô, tio, tia, cuidadora ou tutor. Não importa o título, no meio desse turbilhão de emoções pediátricas, você tem um papel muito importante. O papel de mostrar o caminho do aprendizado. Mas ao tentar mostrar o caminho para essa criança, você se deparou com alguns obstáculos. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha um vilão e você não sabe como tirá-lo de lá. E é com esse trecho da poesia de Carlos Drummond de Andrade que a gente começa a nossa live de hoje falando sobre psicopedagogia. Seja muito bem-vinda, Renata Lacerda. Obrigada. Então, Renata, pode falar um pouquinho de você. Então, eu sou casada há 14 anos, tenho 2 lindos filhos, o Felipe, que está com 3 anos, e o Matheus, que está com 7. Eu fui professora durante 10 anos, atuando em sala de aula. Sim. E aí depois, né, fiz o curso de psicopedagogia, fiz a especialização em psicologia da educação e vi a necessidade de ampliar esses horizontes mesmo e poder trabalhar de uma forma um pouco mais específica com aquelas crianças que tinham, de certa forma, um sofrimento na questão da aprendizagem, sabe? Uhum. Uma dificuldade muito grande e a psicopedagogia ela vai exatamente nessa linha, né? Ela vem aí como atuando diretamente nessa construção do conhecimento da criança e lidando assim com estratégias diferenciadas, né? Tanto estratégias pedagógicas como psicológicas, para a gente alcançar essa criança, né? Para ela ter esse prazer de estudar, o prazer de aprender,
mesmo diante de certas dificuldades, né, que venham surgir aí pelo caminho. Muitas crianças, elas já vêm com alguns transtornos aí embutidos no Aham. pacotinho da vida dela, né? E ao longo da caminhada, os pais né, e essa criança vão percebendo que alguma coisa está ali um pouquinho, vamos dizer assim, fora do lugar, Isso. né? E o psicopedagogo, ele vem exatamente nesse momento, quando aquela percepção de que algo está diferente ou está percebendo que algo está fora, né? De um contexto que todo mundo, não, é assim, e sair um pouquinho da linha, aí a gente vai intervir, sabe? Aham. Né? Desenvolvendo essas estratégias mesmo de aprendizagem, Legal. é Ô, isso. Renata, uma curiosidade que eu creio que muitas pessoas vão ter também. O psicopedagogo, ele trabalha na escola, ele trabalha em casa, ele trabalha na casa do paciente. Como é que é? É paciente? É amigo? Como é que é tratado, né? Então, qual é o ambiente que esse profissional trabalha? Então, o psicopedagogo, ele pode ser tanto clínico como institucional. Então, a gente tem duas vertentes aí. O psicopedagogo institucional, ele pode sim trabalhar na escola, mas atuando um pouquinho mais na questão da. Ele vai tentar ajudar os professores a encontrar assim, estratégias para lidar com alunos que, de certa forma, têm uma certa dificuldade, sabe? Sim. Ele também faz os encaminhamentos com os pais. Então, ele chama os pais e fala: olha, a gente está percebendo que está acontecendo isso com seu filho e a gente vai encaminhar, né, o seu filho para um psicopedagogo ou para um psicólogo. Então, o psicopedagogo escolar, que no caso seria institucional, ele tem mais essa vertente, esse olhar. Por outro lado, nós temos o psicopedagogo que é terapêutico, que é clínico, Sim. né? Então, ele vai atuar mais nessa área da clínica mesmo, com aquele aluno específico ali, ele e mais um, né? Aham. Fica assim. E, deixa eu arrumar aqui. E aí ele, é claro, né? Por exemplo, época de pandemia. Eu posso atender um paciente, sim, chamamos de paciente, na casa dele? Podemos sim. É o ideal? Não, não é o ideal, mas podemos. Eu Entendi. acho que uma coisa que você comentou ficou bem assim legal. Porque vira um amigo, né? Não Aham. vira só um paciente, vira um amigo. E aí acaba as coisas vão, de certa forma, se misturando um pouquinho, sabe? Aham. Então é legal ter essa separação, esse espaço para ele poder também falar das vivências não só pedagógicas, mas das vivências emocionais que essa criança tem em relação à família, que pode, né, de certa forma, ser um dificultador na aprendizagem, né, Aham. dessa criança. Então, esse espaço, né, de intervenção psicopedagógica clínica, ela é muito importante para a criança ter o espaço dela, se sentir protegida naquele espaço, né? Legal. Ô, Renata, assim, deixa eu só cumprimentar o pessoal que está chegando aqui também. Chegou a psicanalista Conceição Souza. Obrigado, gente, por estar participando aí. O Dedé Luiz, que é meu amigo. O Edivan também, meu amigo. Francis Petrotti, também, obrigado. Obrigado, gente, que tá entrando aí. Manda convite pro pessoal, gente. Vamos povoar essa live aí. Não deixa essa terra ser terra de ninguém, não. Vamos lá. Vamos entrar aí. O assunto de hoje, então, como a gente estava falando, é psicopedagogia, o tratamento, a recuperação das nossas crianças, dos nossos filhos, aquelas crianças que convivem com a gente, né? A recuperação dessas crianças pós-pandemia, né? Esse período que a gente passou aí, eu diria assim, eu tenho 2 filhos, né? E meu filho mais novo está com 9 anos, o Rafa, em idade escolar. Foi bastante complicado, um ano muito atípico, a gente ter que ficar em casa com o filho, cuidando de filho em casa, fazendo para casa, assistindo aula junto com ele, né? E às vezes eu não estava em casa, estava minha sogra, e ela ficava assistindo aula com ele, imagina. A minha sogra ter que dar aula de inglês pro Rafa, né?
E em plena pandemia, assim, é um universo diferente, é aquele universo ali que é para profissionais e a gente tentando quebrar o galho, né? Correndo atrás ali do prejuízo, mas de certa forma também alguns pais conseguiram vencer esse desafio com um pouco vamos dizer assim, com sucesso, né? Mas nem todos conseguiram. Então, só lembrando aqui, a Renata Lacerda é nossa psicopedagoga, e ela cuida dessas crianças, e a gente estava aqui justamente nesse início da live aqui, para quem está chegando por agora, né, a gente falando sobre a profissão do psicopedagogo, o que ele faz, e a Renata vem esclarecendo muito bem aqui, né, que o psicopedagogo é esse amigo dos nossos filhos, né, que vai tratar esse pacientinho, esse universo da cabeça dele, para poder ajudar essa criança a chegar no caminho do aprendizado, né. Então, e com relação à pandemia, eu peguei aqui uma matéria, Renata, que é do site de medicina da UFMG, que é de 2020, mas eu queria pegar realmente essa matéria de 2020, porque naquela época eles já falavam sobre os efeitos da pandemia. E aí tem um trechinho lá que eu achei muito interessante, que é o seguinte: aqueles que se iniciam na infância são classificados como transtornos do neurodesenvolvimento, como deficiências intelectuais, transtornos da comunicação, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno específico de aprendizagem, que é um termo guarda-chuva, né, que abrange aí diferentes condições neurológicas que afetam a aprendizagem e o processamento de informações, como a dislexia e a descalculia, que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Então, o destaque aqui que eu queria dar é para essa depressão infantil, mas muita gente conhece algumas doenças infantis, né? O pessoal às vezes comenta, que eu tenho um sobrinho que é autista, que eu tenho um parente que tem TDAH, eu tenho um outro que tem TOD. Aqui em casa a gente não toma TOD, toma Nescau. Mas o TOD é transtorno opositor, como é que é? Transtorno opositor... Desafiador. Desafiador, isso. Eu acho que eu tinha isso quando eu era pequeno, mas ninguém nunca diagnosticou, então passou batido, né? Então, assim, a gente vê muito, né? A gente ouve falar, e esses são os mais conhecidos, né? O TDAH principalmente ficou bem conhecido, o autismo também. Mas, assim, o que seria pós-pandemia? A UFMG já alertou que teriam esses problemas pós-pandemia, né? Então, ela elencou aqui alguns transtornos que poderiam acontecer, e dentre eles o transtorno de aprendizagem. Então, de que forma, né, o profissional da psicopedagogia vai trabalhar esses transtornos na vida das crianças? O que acontece? Na pandemia, alguns transtornos que estavam, vamos dizer assim, encobertos, né? Que ninguém ainda tinha conhecimento sobre eles, muitos deles vieram à tona nesse momento. Então, alguns pais que começaram a ter um momento mais próximo do seu filho, começou a perceber assim, nossa, peraí, mas o meu filho não dá conta disso? Mas peraí, ele não dá conta de ficar sentado e prestando atenção na aula? Mas peraí, o meu filho não consegue acompanhar uma leitura? Então, as pessoas começaram a perceber como estava ali num contexto de sala de aula, em que todos ali tinham, né, mais ou menos, deveria ter mais ou menos o mesmo nível de aprendizagem, os pais começaram a perceber que isso não estava acontecendo. E aí que foi o momento em que as pessoas começaram a ter até mais consciência de que precisavam procurar uma ajuda, né? Então, assim, os transtornos, por exemplo, igual você leu aí, eles não simplesmente eles surgem. Olha, de repente surgiu um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não, ele não surge assim de repente, porque aconteceu uma pandemia, então o meu filho pegou isso. Não funciona assim, né? Não é tipo gripe, não. Sabe? Não, porque foi tudo culpa
do computador, foi culpa da tela, foi culpa... Não, não foi culpa de nada disso, né? Esses transtornos, eles já estão pré-determinados, né, para cada pessoa, porque eles são biológicos, né? Sim. São genéticos, a maioria deles. E praticamente, vamos dizer assim, 95% dos casos, vamos imaginar aqui, de TDAH, é por um fator genético, né? A gente tem outros fatores aí, 5%, mas que quase nunca se aplicam, né? Uhum. Então, assim, as pessoas nesse momento começaram a perceber essas coisas pipocando aí, né? Então, na verdade, não seria nem, vamos dizer assim, a pandemia causou isso, mas é por causa da pandemia, a convivência, essa convivência massiva, né, que aconteceu na família, os pais começaram a perceber e às vezes começaram até a reclamar, né, ligando para a escola, que meu filho não está dando conta, que meu filho isso e tal, né? Então, mais ou menos seria isso, então. Exatamente. Então, eles começaram a perceber mais a fundo porque estavam em casa. Porque quando está na escola, os pais não têm tanta informação assim Uhum. para buscar, assim, acender a lâmpada assim, e, tipo, opa, peraí, eu estou observando algo diferente, né? Eles ficam um pouquinho mais alheios em relação a esse tipo de comportamento que, de certa forma, se desvia de um padrão, vamos dizer Uhum. assim, sabe? Deixa eu te falar, teve uma pergunta aí, a Sim, pessoa você viu aí, perguntou. né? É, você quer fazer a pergunta aí? Vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui para cumprimentar uma turma que entrou. Pera aí, gente. Segura aí, gente. Segura aí. Aproveita esse tempinho aí, pode mandar convite pro pessoal. Parei aqui no Edivan. Júnior Ribeiro, obrigado por entrar aí. A Renata Viana, obrigado. A Lilian. Aí ela perguntou aqui, a Lilian, aliás, eu estou lendo Renata, que ela escreveu seu nome. Renata, em Foi. relação aos alunos de inclusão, como você procede, como comunica a família? Pelo que eu entendi, então ela quer saber, assim, você descobriu que o aluno tem um transtorno, aí como fazer para poder incluir essa pessoa e como comunica isso para a família, né? Porque É, até para a família também vamos dizer assim, seria um baque, né? Receber uma notícia de que o filho tem alguma coisa. Mas até que ponto isso vamos dizer assim, é um obstáculo ou seria uma oportunidade? então, o que que acontece? Quando eu recebo uma criança, a primeira coisa que eu faço é uma anamnese, que é a entrevista com os pais, para eu poder entender a história dessa criança, né? Uhum. E aí depois eu faço uma avaliação dessa criança e depois chamo os pais para poder dar a devolutiva para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? Sobre as observações e tudo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem simples aqui. Eu já recebi lá na clínica uma criança, por exemplo, com dislexia. E aí fiz todos os exames, fiz os encaminhamentos, todos necessários, e o que eu tentava passar para a família o tempo todo era assim, olha, pode ficar tranquilo, porque a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar para alcançar o melhor com ele. E aí, o legal é quando a gente chama essa família e expõe para eles o nome, né, vamos dizer assim, do transtorno, e a gente fala um pouquinho assim, olha, pode ficar tranquilo, porque a gente vai trabalhar em cima disso. Uhum. Então, isso tranquiliza a pessoa, sabe? Mas realmente não é um momento fácil. Já tive meninos também, por exemplo, com transtorno do espectro autista, né, o TEA, que a família, na hora que ficou sabendo, assim, ficou meio, tipo, nossa, e agora? E eu falei, e agora a gente tem todo um suporte, e agora a gente tem todo um trabalho pela frente, e graças a Deus, a gente está num momento que tem muitos profissionais bons, competentes, que têm estudado muito sobre esses Aham. casos todos. Sabe, na nossa época, outro dia eu estava lendo um estudo, né, vamos dizer assim, na década de 80, 70, as pessoas não conheciam que era um TDAH, né, que é o É o que eu transtorno te do falei, déficit de atenção e hiperatividade, provavelmente eu tive alguma coisa. Mas na época nem sabe? se falava, né?
Não, não se falava, não tinha estudo sobre isso, né? Pelo menos aqui no Uhum. Brasil, não. No exterior tinha, né, os estudos e tudo, mas, por exemplo, do TDAH, os estudos vieram para o Brasil na década de 90, Ô, sabe? Renata, Então, quer dizer, tem. Até é interessante você falar aí de coisas novas, né? É, primeiro, assim, existe uma síndrome, eu acho que a gente chegou a comentar, que é a síndrome da gaiola, que é uma coisa um pouco mais nova. Aí eu queria que você falasse um uhum, pouquinho dela também, mas já respondendo a outra pergunta minha, que quais são os sinais que a família precisa observar na criança para saber que ela tem alguma coisa, para procurar, assim, né, uma ajuda? uhum. Ô, Dom, deixa eu só terminar aqui, de finalizar aquela Aham, resposta sim, claro. da pessoa que perguntou. Quando a gente termina de dar o parecer para a família, a gente passa a acompanhar também essa família, não Uhum, só a criança, né, nas necessidades ali pontuais que ela tem, mas a gente acompanha essa família e a gente acompanha a escola também. A gente orienta a escola no que eles podem fazer para ganhar esse aluno, né, e transformar o momento de aprendizagem dele um momento realmente prazeroso. E para a isso. família, onde que ela pode, como ela pode se colocar para não olhar para aquela criança querendo mais do que ela pode oferecer, sabe? Então, esse trabalho de estar junto com os pais também é muito importante. Essa orientação faz com que as pessoas, né, as crianças se sintam seguras, se sintam aconchegadas, amadas, né? Eu acho Aham. isso tudo é uma parceria mesmo, né? O profissional, a família e a escola. Tá, agora vamos lá para a síndrome da gaiola, né? Isso, aí você já fala dos sinais que a família precisa ficar atenta ali, né? Para poder já procurar Ó, um auxílio. então, sinais de que as pessoas precisam ficar atentas. Então, por exemplo, o meu filho, ele fica muito isolado. Ele fica mais para dentro do quarto, fica mais no celular. Isso é uma coisa comum entre os adolescentes, sabe? Aham. Mas quando isso se torna algo excessivo, é um momento da gente ter um cuidado. Por exemplo, eu tenho um adolescente em casa. Ele não quer ficar só junto com a família. Tá, tudo bem. Mas e quando os colegas chamam para sair? Ele quer sair ou não? Ele prefere ainda assim ficar no videogame, no celular, no computador? Ele ainda prefere não estar próximo dos pares, né, da idade dele ali, e ficar sozinho. Então, isso já é uma coisa que nos chama atenção, que a gente tem que ficar esperto, né? Aham. Uma criança que às vezes fica chorando demais, tudo chora, né? Chora por qualquer coisinha. Então, a gente tem que ficar atento também. Tá muito agressivo? Fique atento. Faz birras constantes? Também, fique atento. Tá muito distraído? Porque distração todo mundo tem, né? Assim, ainda mais a gente no mundo que a gente vive, que é muitos estímulos, a gente fica meio distraído mesmo. Mas a distração está em excesso, então fica atento. Distúrbios do sono, não está conseguindo dormir, dorme muito mal, dorme tarde, tem que ficar atento também. Algumas crianças, por exemplo, que pedem os pais para dormir. Eu quero dormir com vocês. Frequentemente isso está acontecendo? Opa, tá estranho, né? Falta de interesse pelos estudos. A gente sabe que estudar não é o mesmo prazer de praticar um esporte, né? Isso. Para alguns. Mas é necessário e ele tem que, de certa forma, gerar um prazer, sim, né, nessa criança, nesse adolescente. Então, não quer estudar, não quer ir para a escola, fique atento, né? Sentimento de incapacidade também diante de novas aprendizagens. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou dar conta. Opa, vamos ficar atento também, né? E aí, o que que aconteceu? Com a questão da pandemia, esses meninos ficaram isolados, né? Então, vamos, se a gente colocar nossa cabecinha aí para dar uma viajada aí na maionese, a gente pensar aí agora numa gaiola, né? Vamos Aham. pensar que é o síndrome da gaiola. Então, a gente pensa numa gaiola fechadinha e, normalmente, o que está dentro dessa gaiola? Um passarinho. E esse passarinho fica dali tendo aquela visão, né? De eu estou do lado de dentro, eu vejo que existe um mundo do lado de fora, eu sei que ele existe, mas eu fico me perguntando, se alguém abrir esta portinha da gaiola, eu vou querer sair daqui?
Eu vou querer permanecer dentro dessa gaiola, olhando o mundo de dentro do meu mundinho, assim, ou eu vou querer sair e participar desse mundo. Então, um psiquiatra, chama Gabriel Lopes, ele começou a receber muitas crianças e muitos adolescentes que relatavam um pouco dessa angústia, sabe? De, Aham, não, eu quero ficar sozinho, eu não quero sair. E aí ele começou a perceber que algumas falas, alguns sintomas, eles diferenciavam um pouquinho, por exemplo, de um transtorno de ansiedade, né? Que às vezes a pessoa fica um pouco mais reclusa mesmo, mas ainda assim ela sai, às vezes ela tem dificuldade de se envolver com os pares, mas ainda assim, empurrada, ela vai, não, vem, insistindo, ela vai. Agora, essas crianças, esses adolescentes, eles estavam demonstrando que não. Nem chamando, né, pessoas que eram próximas do convívio mesmo deles ali, eles não queriam ir. E isso foi preocupando, e eles foram percebendo que existia algo que vinha da pandemia. Não era aham. algo que vinha só de um ambiente, de um transtorno de ansiedade, sabe? Era mais do que um transtorno de ansiedade. E aí que eles nomearam síndrome da gaiola. Essa síndrome, ela não é cientificamente comprovada, ela não tem ainda estudo científico sobre ela, né? Ela foi um termo que está sendo usado para descrever mesmo essa situação, né? Pandêmica, vamos dizer Aham. assim, que essas crianças e esses adolescentes estão vivendo. Ah, legal. E isso aí pode acontecer com adulto também ou não? Pode, só que não é muito comum, porque o adulto, de certa forma, ele já tem algo mais, vamos dizer assim, por exemplo, o adulto trabalha, o adulto tem afazeres, sabe? Uhum. Então, quando o adulto passa por uma situação assim, ele já não significa mais só um transtorno de ansiedade, ele já pula aí para uma depressão, que é Entendi. algo mais sério. Aham. Porque ele não vai ficar assim, não, só quero ficar dentro de casa, porque eu quero ficar no meu celular, porque eu quero conviver. O adulto normalmente não tem isso, sabe? Uhum. Porque ele já tem, né, um outro contexto de vida aí, né? Entendi. É, ajuda, né? Os afazeres acabam auxiliando um pouco a dar esse alívio mental, né? Sim. Essa sensação de ficar preso é muito ruim. Todo mundo passou pela pandemia e nós tivemos que ficar com máscara e tal. E eu trabalhei praticamente todos os dias da pandemia, de folga não, né? Uhum. E na minha área a gente tem que usar alguns equipamentos de segurança e às vezes a gente precisa usar máscara mesmo, porque faz parte ali. Em determinados momentos você vai ter que colocar uma máscara no rosto. Mas eu nunca tinha Uhum. ficado tanto tempo com máscara na cara, né? E aconteceu uma Uhum. coisa esquisita, que é quando você vê todo mundo de máscara o tempo inteiro. Quando você tira a máscara, às vezes você nem reconhece a pessoa direito. Teve gente que eu conheci na Exatamente. pandemia de máscara e depois, quando eu vi sem máscara, não sabia quem era, né? A pessoa me Não cumprimentou e falou assim: reconheço. gente, quem é? Ela, sou fulano, lá de não sei na onde e tal. E aí que a gente vai Uhum. reconhecer, né? Pois é, são essas coisas. E eu achei interessante essa síndrome da gaiola, porque a gente percebe né, nas crianças, quem tem filho vai perceber um pouco mais nítido e quem passou pela pandemia, né? Que no início o menino ainda estava achando uma novidade, né? Estudar pelo computador e tal, mas com o tempo realmente a coisa foi ficando bem diferente e é uma coisa que precisa ser tratada, é um desafio novo, né? E eu espero que Vossa Excelência pegue esse desafio aí, vamos estudar esse negócio aí. Vai ser legal, vai ser bom. Aqui, ô Renata, mas assim, a Hum. família então observou a criança, percebeu que ela tá com algum tipo de coisa, tá diferente, né? E tudo. Aí a pessoa fala assim, eu vou pesquisar aqui no Google, né? Aí dá um Google lá, manda pesquisar e tal. Por que que meu filho tá, sei lá, meu filho quer dormir com a gente no quarto todo dia, não quer mais dormir no quarto. Isso pode às vezes confundir a pessoa, porque não é só um tipo de transtorno, não é só né, não é só às vezes é um momento da criança, mas várias coisas podem estar acontecendo com essa criança. Então, dá Uhum. para tratar no Google
ou não? Tem que procurar um profissional? E quando seria a hora de buscar essa ajuda? Então, eu acho que o Google, sim, ele tem, né, a parte dele que é interessante, mas eu acho que nesses momentos, sabe, em que se trata de saúde emocional dos nossos filhos, o Google não ajuda, sabe? Aham. Ele precisa, talvez se você perguntar o que eu posso fazer com meu filho, que ele está assim, talvez o Google vai falar, procure um psicopedagogo, procure um psicólogo. Talvez ele te dê exatamente a resposta que você está precisando. Mas normalmente o que acontece? Esses sintomas, esses sinais, normalmente as pessoas elas vão tentando contornar. Aí ela vai tentando contornar, ela vai tentando conversar com o filho, às vezes ela vai tentando fazer umas trocas aí. Olha, se, por exemplo, né, o caso de dormir no quarto. Olha, se você dormir, eu vou no seu quarto, eu vou te dar isso no final de semana. Vai fazendo essas trocas, né? Então, eles vão fazendo essas tentativas. Quando Aham. eles percebem que o negócio realmente não funcionou, né? Tudo que tentou dentro de casa não funcionou, aí que vem, que começa a ficar o desespero, né? Eu até brinco que é como se fosse o copinho, né? Que fica lá em cima da sua mesa. Uhum. Aí vai pingando, e de repente, quando o negócio entorna, é que você vai se dar conta É. que realmente você não deu conta de resolver aquela situação sozinho, né? E normalmente nessas situações a gente precisa mesmo da intervenção de um profissional. Então, por exemplo, é claro, se uma criança ela ela está dentro de casa, ela precisa estudar para uma prova, ela precisa se dedicar com algo que é da escola, com a fazer, com uma responsabilidade escolar, e ela Aham. não consegue fazer isso, não adianta muitas vezes eu, como pai, como mãe, ficar insistindo demais numa coisa que talvez eu não vou ter resposta daquilo, sabe? Entendi. É como se fosse assim, eu não consigo atuar diretamente na área cerebral, na área emocional dessa criança, para eu conquistar coisas que ele precisa conquistar. Então, o que ele tem que fazer? Nesse caso, procure um psicopedagogo que vai orientar ele, que vai cobrar dele, e que a gente tem uma autora muito, assim, muito conceituada na nossa área de psicopedagogia, que é a Alícia Fernandes. E ela fala uma coisa muito legal, sabe? Ela fala assim, ó, que a criança ela não aprende de qualquer um. Ela aprende daquele a quem outorga confiança e direito de ensinar. Nossa, que Então, a massa. criança ela só vai falar assim, opa, peraí, da Renata eu vou deixar ela me dar o comando e eu vou aceitar o comando dela. Uhum. Se ela tiver uma afetividade comigo, ela vai permitir que eu entre nas questões escolares dela, sabe? Aham. É, e normalmente, quando está em casa, existe uma mistura muito grande. Então, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou brava, eu sou aquele que exorta. Então, tem muitas tarefas o pai e a mãe, e às vezes a criança, o adolescente, ele precisa de algo mais específico, sabe? Sim. Para conduzir mesmo ele ali, ó, e pautar o cronograma mesmo dele, sabe? Diário, para ele Uhum. ir ganhando essa força. É como se ele tivesse tomando pequenas doses de incentivo e motivação para ele dar conta de fazer certas coisas, sem aquela cobrança exacerbada dos pais, né? Uhum. Bacana. Deixa eu só cumprimentar o pessoal que entrou depois aqui. O professor Eliezer Abreu, o Semer Meirelles, deve ser meu irmão, Meirelles, né? Marquinho, Lilian, Camila Alves, Jader Fonseca, meu amigo lá de, não sei se ele está em Recife agora, Priscila Freitas, Pastor Luiz Henrique, Joaquim Adelson, um abraço para o Adelson, meu amigo, Jesse Living e Ana Mainarte, lá de, se eu não me engano, ela é de Sete Lagoas. Muito obrigado por vocês que entraram, vocês que estão participando. Convide, ainda dá tempo ainda de vocês pegar um pedaço bacana aqui. Essa live está sensacional. A Renata Lacerda, que é psicopedagoga, psicopedagoga e especialista em pedagogia, oh meu Deus do céu, e psicologia da educação, né? E é mineira, comedora de pão de queijo, cruzeirense ou atleticana? Cruzeirense.
Graças a Deus, né? Um abraço aqui pro Mário também. O Ike, Mário Henrique, Ike, obrigado. O Mário Henrique tá sumido, depois tem que ir lá na casa dele comer um pão de queijo também. Então, gente, ô Renata, isso é muito importante, né? Porque hoje em dia o pessoal pega o Google e acha que vai resolver tudo, toma remédio, faz tratamento de saúde pelo Google, faz academia pelo Google, né? E às vezes quer fazer psicopedagogia pelo Google. Então, como você falou, a pessoa percebendo esses sinais, né? Alguma coisa diferente na criança, procura, principalmente com relação a essa em relação a essa relação da criança com a escola, né? Então, procurar o psicopedagogo, procurar um profissional. Tem até um meme que anda rolando aí. Se não é profissional, não vai não, né? Então, tipo assim, não tenta arriscar demais, não. Algumas coisas você pesquisa só para poder entender, né? Mas o ideal realmente seria procurar aí o profissional adequado, né? Então, já que eu até tinha uma pauta 5 minha aqui, que estava por que a família, por que deve, quer dizer, isso, aqui, achei. Tava perdendo a minha pauta aqui. Então, identificou os sinais, procura a ajuda do psicopedagogo. Bom, uma coisa que às vezes a gente costuma fazer é achar que o tempo vai curar, né? Tem um ditado aí que diz que o tempo cura tudo. Funciona isso ou não? Vamos deixar o tempo rolar, que com o tempo, à medida que essa criança for ficando mais velha, ela vai mudar. Isso é verdade? É meia verdade? Até que ponto a gente pode achar que o tempo vai curar tudo? Olha só, eu acho interessante a gente pensar na gente, né? Igual você falou assim, eu acho até que eu tinha um TDAH aí. Então, se você não foi tratado, né? Não foi diagnosticado, nem nada. Vamos imaginar, assim, que, né? Talvez teria. Claro que é um chute, uma brincadeira, né? Mas vamos supor que sim, né? Exatamente, é isso que eu tô falando, né? Vamos Uhum. imaginar aí. Então, o que que acontece? Às vezes, a gente, quando criança, a gente tinha alguma coisa, a gente não foi tratado e a gente perdeu um monte de oportunidade, sabe? Oportunidade de fazer com que o nosso cérebro, ele tivesse estímulos indo exatamente na área apropriada para eu dar conta de coisas, sabe? E não sofrer tanto. Eu falo que quantas pessoas, às vezes, os pais chegam para mim, né, para conversar, e eles falam assim: Poxa vida, eu sofria tanto na minha infância, quando eu era estudante, eu não conseguia fazer. E às vezes o meu pai e minha mãe falavam: mas você não dá conta. E me xingava, e falava tanto comigo, e eu não desenvolvia, né? E eu fui passando, perrengue, perrengue. E assim, venceu? Venceu. E aí eu fico me perguntando assim, o tempo passou, essa pessoa venceu de certa forma, mas venceu a trancos e barrancos, sabe? E assim, venceu, e hoje eu posso dizer assim, quando eu converso com os pais, ele fala assim, poxa, nossa, mas eu sofri tanto, eu não queria que meu filho sofresse como eu sofri. Entende? Então, o tempo cura tudo? Não, o tempo não cura transtornos que são geneticamente da pessoa, né? Uhum. Não tem como isso. É claro, alguns sintomas eles vão amenizando, outros não, outros vão se agravando. Isso vai depender do caso, vai depender da pessoa, sabe? Então, a gente tem que ter esse cuidado de olhar para o outro e dizer assim, poxa, o que que eu posso fazer para amenizar a dor do outro? Sabe? Uhum. Como pais, eu olhar para o sofrimento, eu olhei para o sofrimento do meu filho e eu vou dizer para ele o quê? Eu tenho duas opções. Ou eu vou dizer para ele assim, que frescura, vamos logo, passa por isso aí, não tem nada disso não. E não vou dar confiança para o sentimento dele. Ou eu vou dizer para ele assim, olha, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua angústia, né? Mas deixa eu te falar, isso vai passar. Eu tô aqui com você, vamos vencer isso juntos. O que que a gente pode fazer para vencer isso? Renata, parece que você Sabe? tem até uma história bacana aí. Conta ela pra Tem, nós. eu tenho. Então, o que que aconteceu? Deixa eu até buscar aqui para não perder nenhum detalhe. Então, na Romênia, um homem dizia sempre a seu filho assim: haja o que houver,
eu sempre estarei ao seu lado. E ele repetia isso sempre para o filho, e isso virou uma verdade entre eles. E aí, aconteceu nessa época um terremoto, né, de intensidade muito grande, e o filho deste homem estava na escola. E aí, quando ele ficou sabendo que, né, chegou para ele a notícia de que na região da escola ali o terremoto tinha sido muito intenso e que a escola tinha desabado, e ele ficou muito desesperado, ele foi rapidamente, né, para a escola, e com o coração muito apertado, e ele sempre lembrando do que ele tinha falado para o filho dele, né, daquele compromisso, né, que ele tinha feito com o filho, dizendo, olha, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E aí ele chegou lá no local da escola, e na hora que ele viu aquele cenário de destruição, ele foi relembrando ali, né, os caminhos que ele passava com o filho para levar ele até a sala de aula, passando ali pelos corredores, pelo pátio. E ele foi refazendo esse caminho. E algumas pessoas que estavam com ele falavam para ele, cara, o que você está fazendo? Sai daí, tá perigoso esse lugar. Você não pode ficar aí, não tá vendo, tá tudo destruído, não sobrou nada. E ele, no coração dele, ele falava, não, eu fiz uma promessa para o meu filho. E ele olhava para as pessoas e falava, você vai me ajudar? E aí as pessoas falavam, não tem como, você não tá vendo, né? Você tá cego, você não tá percebendo, né, essa situação. Olha, só tem escombro aqui. E ele continuou buscando, e ele dizia o tempo inteiro, eu fiz um compromisso com meu filho. Eu falei para ele que, haja o que houvesse, eu estaria sempre junto com ele. Eu quero achar o meu filho, vivo ou morto, mas eu quero achar o meu filho. E aí chegaram os bombeiros e a equipe toda, e foram isolar o lugar, e falava para ele, não, você não pode ficar aí. E ele falava, vocês vão me ajudar? Não, mas agora não dá, tá perigoso, não pode. E ele foi e falou, não, eu vou ficar aqui e eu vou fazer o que o meu coração está pedindo. E aí ele foi buscando, tirava pedra, tirava escombro, naquela luta toda, mas com o coração muito firme naquilo que ele desejava, né? Uhum. Então, algumas vozes vinham para ele dizendo, olha, desiste, não dá mais. Mas ele preferiu acreditar na voz interior dele que dizia, acredita, você não prometeu? Cumpra o que você prometeu. Encontrando o vivo ou morto, cumpra o que você prometeu para você ficar tranquilo com você mesmo. E aí ele foi buscando. E à medida que ele ia buscando e tirando as pedras, ele ia gritando, filho, você tá aí. E aí, de repente, ele tirou uma pedra e gritou, filho. E aí ele ouviu uma voz assim, pai, eu estou aqui. E aí o pai foi tirando os escombros e falava, você tá sozinho? E ele falou assim, não, dos 36 da turma, 14 estão comigo aqui. E aí ele falou, então espere que eu vou acabar de tirar. E aí ele perguntou para ele, né, se estava todo mundo bem. Ele falou que que estava todo mundo bem na medida do possível, que eles estavam com frio, que eles estavam com fome, mas que eles estavam bem. E à medida que ele foi tirando os escombros, ele ouviu o filho dele dizendo com alto som, assim, com muita alegria, ele disse para os colegas, eu falei para vocês que o meu pai sempre disse para mim que haja o que houver, ele sempre estaria comigo. E eu tinha certeza que você ia me encontrar, pai. E aí, na hora que ele conseguiu tirar, né, achar o buraco, ele falou, vem filho, vem. Aí ele falou assim, não, pode deixar os outros irem primeiro, porque eu sei que haja o que houver, você estará sempre me esperando, estará sempre comigo. Não, que né? legal. Então, assim, que lindo, né? A Lindo gente demais. pensar nesse pai que, mesmo diante de vozes aí tentando né, desafiar mesmo, vamos dizer assim, a fé dele em encontrar o filho, ele não desistiu, porque ele acreditava que realmente
algo poderia acontecer à medida que ele se esforçasse e buscasse cumprir o que ele tinha prometido ao filho, né? Nossa, que legal, cara. A história é tão bonita, é tão bacana, que eu penso na minha relação com meu filho, né? E às vezes eu fico pensando, às vezes a gente faz promessa pro filho da gente, meio de boca para fora, e o tanto que isso é importante para a criança, a gente cumprir com aquilo que a gente prometeu, né? É, E quando a gente ouve essas histórias assim, mexe um pouco com a gente até. E até é interessante a gente falando nisso, porque eu penso um pouco assim, a minha área, o meu canal é sobre vida inteligente na fé. Então, eu gosto de falar sobre inteligência, inteligência emocional, estudo, conhecimento e fé, né? Basicamente é o que eu privilegio no meu canal aqui. Então, por falar nisso e por falar dessa relação e de promessa de pai para filho, de cumprir promessa, de dar exemplo, né, para que o filho veja em nós assim um porto seguro, um caminho, uma luz, uma referenciar. referência, né? Aí eu queria que você falasse de duas coisas para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento. Uma delas é: prometi para o meu filho, cumpri, fiz tudo que eu podia, fiz o melhor, eu dei ele a melhor escola, a melhor casa, o melhor plano de saúde. Isso é suficiente, Renata? Ou assim, isso não é herança que a gente deixa para os filhos? Ah, eu vou deixar um dinheiro bom para o meu filho na poupança. Isso é mais importante ou tem coisa mais importante do que isso? Então, eu sempre falo assim, né, que qual realmente é o legado que eu quero deixar, qual que é a herança que eu quero deixar para o meu filho, né? Eu sempre cresci com meu pai e minha mãe dizendo assim, que é uma coisa que eles sempre queriam deixar para mim e para minha irmã, era a gente acreditar que tem um Deus que cuida de nós em todos os momentos, e que algo muito importante que eles queriam deixar é uma certa, vamos dizer assim, educação para que a gente conseguisse se sustentar, sabe? Se manter tendo uma condição de uma boa educação, sabe? Uhum, Mas é claro que uma boa educação, ela não vai sustentar a gente se a gente também não acreditar em coisas que vão fazer com que isso se sustente na nossa vida, né? É importante a gente, né? Vou falar de mim, assim. Eu vejo. Ai, alguém falou que travou. travou? Será que. Alguém falou que travou aqui. Mas pra gente, eu acho que não sei se. O Marquinhos, mas aqui tá, para mim Tá tá normal, né? fluindo. É. Não, pra mim Pessoal, se também tem tá mais tranquilo alguém aqui. aí que percebeu que deu algum problema, manda pra gente aqui, tá? Pra mim aqui tá parecendo normal. Parece que algumas pessoas caíram e voltaram. Tá. Marquinhos voltou É, aqui. Ah, e essa herança mesmo, sabe? De você acreditar que as coisas elas vão dar certo quando a gente crê, quando a gente tem fé que isso vai acontecer, as coisas acontecem. Eu creio num Deus é, que faz com que as coisas aconteçam da maneira com que Ele encaminha, sabe? Isso para aham. mim é a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. Legal demais. Você se considera uma pessoa de fé, Renata? Sim, muito. É. E assim, rapidinho, em um minuto, conta pra mim assim uma experiência que você poderia compartilhar com a gente. Uma experiência de fé? Isso. Então, deixa eu pensar aqui. Ai, são até várias, para te falar a verdade, mas eu vou contar uma de milagre aqui, tá? Aham, Uma época da vida assim, eu tinha muita herpes, que era um machucadinho que dá na boca, né? aham. E aí eu nunca mais esqueci que aí teve um dia que esse machucadinho apareceu na minha boca. E aí, na hora que eu cheguei na frente do espelho, assim, e eu olhei para aquilo, eu falei assim, peraí, isso aqui é herpes? E eu olhei, avaliei, fiquei lá na frente do espelho olhando. Aí eu falei assim, não, eu não vou aceitar isso.
né? Jesus fala que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E eu, crendo nessa palavra, declarei para mim, né, na minha boca, eu falei que eu não aceitava aquela enfermidade ali na minha boca. Parece pequeno, né? Parece uma enfermidade pequena, mas não existe nada que é pequeno para Deus, né? Se Aham. a gente crê que ele pode ser removido, ele vai ser removido, É. né? Se for a vontade de Deus. E aí eu orei com muita fé, eu acredito que foi com muita fé, porque eu fiquei curada. Na mesma hora, aquele machucado, ele saiu da minha boca e eu não desenvolveu, não foi para frente e acabou. Naquele mesmo dia eu já não tinha mais nada, sabe? Ah, que legal, que bacana. Ah, que É, eu benção. creio que eu creio que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma. Bacana demais. Muito bom. Ô, Renata, só cumprimentando mais um pessoal aqui que entrou, que chegou depois. Bela Meirelles, eu acho que eu conheço também. J. Brunos, Cris Brasil. Quem sabe, entrou. Marquinhos tinha saído, entrou. Edivan entrou de novo, aqui normal. Beleza, obrigado, Edivan. Viviane Teixeira, saudade da Vivi. É, Tem mais AG Concursos também. Obrigado aí, pessoal. Bom, muito obrigado, gente. Nós vamos caminhando aqui para o nosso final. Cara, dá vontade de continuar, porque o assunto tá legal, tá bacana, né? E eu acho que é isso. A gente tem que deixar uma herança para os nossos filhos, tem que deixar muito mais do que dinheiro, né? A gente tem que entender que essa fé, não é fé em qualquer coisa, né? Não é tipo assim, eu já vi muita gente falar assim, eu sou uma pessoa de fé. Mas que tipo de fé? Não, eu tenho fé que eu vou conseguir vencer. Cara, beleza, mas não é dessa fé que a gente está falando. A gente precisa entender que só fé na nossa força de vontade, no dia que a nossa força acabar, acabou a fé também, né? Uhum. Então, a nossa fé em Deus, esse Deus que nos criou, que nos sustenta, que mantém todas as coisas, que nos mantém em ordem, e que na hora que a nossa desordem chega, desordem mental, desordem emocional, física, de saúde, né? Esse Deus, ele é suficiente e ele é poderoso para transformar a nossa situação de miséria, a nossa situação de transtorno em uma situação de bênção. E isso é bacana demais, eu acho que é a maior herança que a gente pode deixar, né? O Salmo 100, deixa eu lembrar aqui, 127, né? Versículo 3, 4 e 5 diz assim: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então é isso aí, a gente deixa a herança para o nosso filho, para os nossos filhos, que é a fé, e os nossos filhos são aquela herança que a gente deixa para o Senhor, né? Então é o que ele nos dá de recompensa e a gente deixa como herança. E a gente não pode deixar uma porcaria como herança. Tem que cuidar, tem que cuidar bem dos nossos filhos, né? Dessa herança que a gente vai deixar para o Senhor. Então, tratar da É. melhor forma possível, oferecer para eles não só uma vida, um cuidado pessoal, físico, material, né? Mas esse cuidado mental que eu acho que é importante, eu acho não, tenho certeza que é importante demais, principalmente uma psicopedagoga, ela vai achar mais importante ainda cuidar, né? Tem que cuidar do aprendizado dos meninos, deixar eles bem, bem afiados, né? Vamos dizer assim, uma flecha com ponta Uhum. para poder realmente ser lançado e ir longe e alcançar lugares mais altos do que a gente, né? Mas é isso É aí, verdade. Renata. Então, indo para o nosso finalzinho, muito obrigado já. Eu depois vou agradecer de novo. Obrigado, pessoal, que tá aí. Não saiam ainda, que agora no finalzinho a gente vai fazer um pinga-fogo aqui. Obrigado, Rogério. Rogério 10, muito obrigado também. Vamos lá, Renata. Agora é assim, um pinga-fogo. Uma pergunta e uma resposta, tá? É uma pergunta curta, resposta rápida. Tipo Ai, Tramontina, meu Deus. corte rápido, né? Então vamos lá. Uma pessoa importante na sua vida. Hum, uma só?
Tem que escolher uma. A Trindade. Um lugar, Minha casa. um sonho. Alcançar vidas para Jesus. Sobre a nossa jornada nessa vida, a nossa aventura diária, né? O que que a gente não deve levar nessa bagagem? Ahn, Palavras de maldição. E o que que não pode faltar na nossa bagagem? Palavras de bênção. Muito bom, Promessas. que legal. Numa escala de Haja zero. conversa, eu sempre estarei com você, tem que ir na minha Ah, legal, bagagem. isso aí. Muito bom. Haja o que houver. E numa escala de 0 a 10, qual que é a importância da fé na sua vida? 10, Numa com escala, certeza. numa escala de 0 a 10, qual a importância da comunidade que a gente às vezes chama de igreja na sua vida? 10. Eu acho importante a gente ter comunhão com as pessoas que pensam, né, que agem, que pensam mais ou menos como a gente, assim. Eu acho isso importante. Não só ficar preso ali naquela gaiolinha, não, né? É, Mas é importante a gente ter essa comunhão para a gente se fortalecer. muito bom. E numa escala de 9 a 10, presta atenção nessa última escala que ela é diferenciada. Numa escala de 9 a 10, como é que você avalia a apresentação desse programa? Nossa, 10! Ai, meu Deus do céu. Eu sempre faço essa pegadinha, que a pessoa, no mínimo, ela vai Pode dar ser 9, né? A nota não vai ficar muito na ruim. Mônica, eu sou professora, hein? Eu dou, posso dar 9,1, O 9,2, professor não tem medo de dar nota baixa, né, gente? Eu não sei por que isso. Oh, meu Deus do céu. mas 10, com certeza 10. Ah, legal demais. Ô, Renata, foi um prazer. A nossa live completou 1 hora e 4 minutos, né? 1 hora de um bate-papo muito bom, né? Eu agradeço muito seu tempo. Eu sei que você se preparou, a gente conversou antes, você se preparou, você estudou o assunto, né? Pessoas que são dedicadas assim merecem todo o nosso aplauso, todo o nosso agradecimento, né? Eu sei que tem muita gente que assistiu ou que vai assistir depois. Essa live vai ficar disponível no nosso canal aí no Instagram, depois vai ficar também no YouTube, no canal Vida Inteligente na Fé, e vai ficar lá no Facebook também, na nossa comunidade Vida Inteligente na Fé. Só lá no Facebook, eu sei que a gente tem lá quase 1.300 pessoas, né? Que vão poder assistir todo esse conteúdo depois, meditar, fazer anotações, fazer perguntas, né? E eu quero deixar aqui o seu canal, o seu arroba no Instagram, que é o arroba Renata Lacerda, psicopedagoga. Ô, Renata, você atende aonde? Eu atendo no Dona Clara, na Rua Maria Vaz de Melo, número 110, na Clínica Ser. Você quer divulgar um telefone? O meu mesmo, né? Particular, né? Pode? Pode, pode, Pode pode falar? falar. Pode. 9, falar devagarzinho, né? É 31, BH. 31. É pão de queijo, 9. vai. Ó, vou começar, hein? De novo. 99336-6731. 99336-6731. Bacana, Isso. então. Então não esqueça aí de seguir a Renata aí no Instagram, pessoal, que é o arroba Renata Lacerda Psicopedagoga, tá? Não é um nome grande, você decora e procura ela lá que você vai achar, Renata Lacerda, tá? Então, muito obrigado por vocês que estiveram com a gente até aqui, por aqueles que ainda vão assistir esse vídeo. Aproveitem bastante o assunto, é um assunto sensacional. A Renata, super nota 1.000, né? Eu de 0 a 10 eu dou 1.000 para ela, Obrigada. né? Assim, tratou o assunto com muito carinho, abordando aquilo que a gente mais precisa saber, né? Porque eu sei que esses assuntos, às vezes, eles são gigantescos, tem muito estudo em cima, muito tratado em cima, mas você pegou, assim, os pontos chaves que a gente precisa entender para o nosso dia a dia. A gente olhar para a nossa casa, a estrutura do nosso lar, da nossa família, e enxergar ali o que está acontecendo, como que eu vou identificar isso, o que eu preciso fazer
tipo de ajuda que eu preciso procurar, o momento que eu preciso procurar. Eu achei que isso ficou bem claro pra gente, né? Essa parceria aí dos pais com os filhos, não só pais e filhos, às vezes você tem criança pequena, você tem adolescentes que convivem com você, que você pode ajudar essas pessoas também, às vezes nem é parente, né? Mas pessoas da sua convivência, que você pode identificar coisas também que possam ajudar essa pessoa. Então, desenvolver o máximo do nosso potencial, né? Talvez eu tivesse chegado mais longe, mas a herança que meu pai deixou foi uma herança boa, e de caráter. Meu pai e minha mãe, eu agradeço muito pelo que eles deixaram como herança para mim, e eu pretendo deixar também para os meus filhos uma boa herança, que é essa, né? O caráter transformado, uma vida de fé, uma vida de caminhada de fé, convivendo com pessoas que acrescentam na nossa vida e a gente levando coisas boas para essas pessoas também. Então, muito obrigado, Sabe uma Renata. herança também? Uma herança também que a gente pode deixar para os nossos filhos é o que fala lá no Salmo 119, 129, né? Que fala que como que a gente foi feito de uma maneira tão especial e admirável, né? Aham. 139, eu acho que eu falei 129, 139. Que fala como a gente foi criado de uma maneira tão especial e admirável. Então, independente de transtornos, síndromes ou qualquer outra, né, dificuldade que a pessoa possa apresentar, ainda assim nós fomos criados de uma maneira tão especial. E se amar faz parte da nossa maior herança, né? A gente gostar de nós mesmos, se amar e tudo. E essa é uma herança, ó, maravilhosa. Muito bom. Cuidando da gente, a gente consegue cuidar dos outros. É verdade. Né? É isso aí. Joia demais. Ó, Renata, eu não tenho nem... Faltam adjetivos para poder qualificar a sua fala aqui, né? Que é realmente sensacional. Muito certeira, muito atual, muito importante para as nossas vidas, para a nossa família. Então, te agradecer mais uma vez, agradecer por essas palavras que, né, que você deixou, esses versículos que realmente vêm trazer para nós assim um alimento espiritual para a nossa vida, para a nossa casa. Agradecer a sua família por ter cedido você aí por mais de uma hora. Agradecer a todos que estiveram aqui online com a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Deixo um grande abraço aqui para aqueles meus amigos que atenderam o nosso chamado aí, e para aqueles também que eu não conhecia, que eu fiquei conhecendo agora durante a live. Eu vi muitos nomes aqui que eu não conhecia ainda. Sejam Os muito convidados, bem-vindos. muito obrigada. Muito bom, parabéns. Então, muito obrigado, pessoal. Essa live, lembrando mais uma vez, essa live vai ficar disponível online, aliás, vai ficar disponível daqui a pouco no Instagram, e a partir de amanhã também vai estar no YouTube e lá no Facebook, no nosso canal Vida Inteligente na Fé. Então, muito obrigado, que Deus abençoe, que o Eterno continue abençoando a sua jornada, a sua caminhada, e a todos aqueles que estiveram com a gente aqui. Muito obrigado, e aí eu passo para você fazer o seu finalzinho aí. Eu que agradeço muito essa oportunidade, né, de poder falar de um tema que eu amo, que eu trabalho, que eu gosto tanto, né? Espero ter atendido aí as expectativas, né, e suprido, assim, de certa forma, dúvidas, né, das pessoas e, é claro, né, me colocar à disposição para o que precisarem, tá? Joia demais. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez, Renata. Um grande abraço para todo mundo, gente. Eu vejo vocês na próxima live. Eu vou anunciando aí. Temos uma surpresa aí para semana que vem ou na próxima semana. Depois eu vou revelar para vocês também. Muito obrigado. Deus abençoe. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau, Até, gente. obrigada. Tchau.